Olha, no mês que vem já começam aí as movimentações para a declaração do imposto de renda. O período de entrega mesmo aí começa então já nos primeiros dias de março. E a gente recebeu esse pedido de orientação, de tirar dúvidas aí de uma telespectadora que mandou um WhatsApp pra gente pedindo então maiores informações sobre esse assunto. Por isso a gente está atendendo o pedido, como sempre a gente pede sugestões aqui para que a gente possa atender e fazer um programa cada vez melhor com a sua participação. Aí então convidamos a presidente do Sindiconte, que é o Sindicato dos Contabilistas de Chapecó, a dona Sônia Dissner. Tudo bem, dona Sônia? Tudo Seja bem. bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Imagina, boa tarde. Qual é a diferença entre o contabilista e o contador? É que o contabilista, ele trabalha mais, é o profissional que ele trabalha diretamente com a contabilidade, né? E o contador é o que tem a profissão de contador. Ah, muito bem. Só uma dúvida aqui. Mas no geral a gente utiliza como contador. É? Uhum. Então tá. Agora para a gente entrar no assunto aqui do imposto de renda, o que é a declaração do imposto de renda? A declaração de imposto de renda, resumindo, ela é onde que você declara os teus rendimentos. E a Receita Federal, através da legislação que existe sobre o imposto de renda hoje, ela determina o valor que você, a partir de qual valor que você tem de rendimento tributável, que você precisa declarar, é isso em relação à questão de rendimentos tributáveis. Depois tem outras questões que é em relação à venda de imóveis, rendimentos isentos, dependentes, então tudo são legislação que tem que vai te dizer se você é obrigatório ou não. Uhum. Para isso a Receita Federal todo ano, ela dá uma instrução normativa, normalmente vai sair já agora no mês de fevereiro, a respeito de quem é obrigado a declarar. Uhum. Com base no ano anterior, que foi o ano passado, 2017, quem recebia acima de R$ 28.559 de rendimento tributáveis, já era obrigado a declarar. No ano todo no isso, ano, né? É isso no ano todo. Esse rendimento tributável inclui, para quem trabalha como assalariado, inclui salário, férias, 13º. Então, esses são os rendimentos tributáveis que você tem que declarar no imposto de renda. Uhum. Por que a gente tem que declarar imposto de renda? Tem que declarar porque é uma norma do governo, né? Você paga o imposto de renda, na realidade, o ano inteiro. Uhum. E essa declaração de imposto de renda anual, ela é o ajuste que você vai fazer da tua renda do ano todo. Uhum. E a lei existe uma lei, uma lei que tem o Código de Imposto de Renda Pessoa Física, exige que você declare imposto de renda. Uhum. Mas isso é para quem teve rendimentos tributáveis ou também quem teve retenção na fonte durante o ano, que mesmo não seja tributável acima de 28.500, mas se queira pedir a restituição de volta, ela também pode fazer a declaração de imposto de renda. Daí é voluntário, mas quem recebe acima de 28.500 é obrigatório. Tá. E como que acontece isso? Às vezes tem que pagar o imposto lá no fim da declaração, às vezes tem para receber. Como é que funciona isso aí? Porque a declaração de imposto de renda ela é uma declaração de ajuste. Tá. Então você vai ajustar a tua renda com as suas despesas que você teve durante o ano que são dedutíveis. Porque, por exemplo, uma despesa médica, durante o ano, no momento que a empresa que te paga faz a retenção, ela não pode deduzir esse valor. Mas no final do ano, na declaração de ajuste, você pode deduzir esse valor da tua base de cálculo. Tá, entendi. E o quando você fala assim em rendimentos tributáveis, isso quer dizer o quê? É os rendimentos do teu trabalho assalariado. Do teu trabalho, quem trabalha em empresas, quem trabalha em órgão público, quem também pode trabalhar em serviço doméstico, que tem rendimento tributável, que é o rendimento do teu trabalho. Tá. Ou quem também é sócio de empresa, que tem prolabore, também esse rendimento é o rendimento tributável, que se chama. Tá. As empresas todo ano, elas fazem agora até final de fevereiro, elas entregam para o governo um informe de rendimentos. Nesse informe de rendimentos vai estar lá o total, a somatória do ano todo. Com base nesse informe de rendimentos, é que o contribuinte vai verificar se ele precisa ou não declarar imposto de renda. Uhum. Muito bem. Bom, normalmente nesse período as empresas já entregam para o funcionário, isso, né? Já entregam para o funcionário. A declaração ali, o informe, que facilita bastante isso. Né? Esse é o documento que ele precisa, porque ali ele vai saber se ele precisa ou não. Ele já vai, normalmente a empresa já informa para ele, você vai ter que declarar imposto de renda, ele já tem que procurar um profissional para ajudá-lo, ou ele mesmo pode fazer, dependendo da complexidade da declaração, ele vai precisar de ajuda de um profissional para fazer a declaração. Então, eu ia te perguntar isso agora. Tenho que ir em algum lugar para fazer a declaração? Como é que é feita? A declaração de imposto de renda, você baixa um programa no site da Receita Federal. Hoje também você pode baixar nos aplicativos e também você pode fazer a declaração de imposto de renda online, para quem tem certificado digital.
Então, você, a partir do mês do dia 1º de março, normalmente dia 1º, se for dia útil, a Receita Federal já disponibiliza o programa e você baixa no teu computador e você mesmo pode fazer. Mas também, dependendo da complexidade, do teu conhecimento, é bom para você não correr erros na declaração, erro de preenchimento, erro no valor de pagar, você pode contar com a ajuda de profissionais da área, que são os contadores, né, que estão aptos hoje para lhe orientar na questão do imposto de renda. Que nós temos, através do Sindiconge, nós temos treinamentos, normalmente todos os anos, no início do ano, fevereiro, março, ainda de janeiro, nós temos treinamentos a respeito do imposto de renda. Então, cursos que orientam, que instruem os contadores a poder prestar esse serviço aos contribuintes. Perfeito. A gente tem algumas imagens, inclusive, do site da Receita Federal, onde você consegue baixar esse programa aí para você, a gente está mostrando aí para você. Então, é um site, ele é bem explicativo bem até, explicativo, né, Sônia? Muito bom. Ele vai dando passo a passo para você poder fazer a sua declaração, então de uma maneira simples até você consegue. E aí vai preenchendo lá, vai pedindo o que eu posso colocar lá na declaração? Plano de saúde, essas Isso, coisas, porque assim, existem dois tipos de declaração. É a declaração que você opta por um desconto que o governo te dá de 20% ou você faz a declaração completa. Então, se você tem, por exemplo, dependentes, você tem filhos até 21 anos ou 24 se estiverem estudando, ou se você tiver despesas com médico, dentista, despesa com plano de saúde, que sejam valores maior do que 20% do valor do rendimento tributável, você pode optar pela declaração completa. Caso você não tenha essas despesas e são valores menores do que 20% da declaração, do valor tributável, você pode optar pela declaração simplificada. O governo te dá esse desconto de 20%. Ao preencher a declaração, você vai ter lá a opção de você colocar a opção pela completa ou simplificada. O programa vai te dizer. Você pode igual preencher toda a declaração, colocar todas as informações de pagamento a médicos, dentistas que você tem que declarar, pagamento de plano de saúde, e no final ali, depois que você fez todas as informações, o programa vai te dizer quanto que você pagaria com a opção da simplificada ou pela opção da declaração completa. O próprio contribuinte é que pode fazer essa opção. Pode fazer essa opção. E aí ele que vai fazer essa opção, né? Só é bom cuidar, porque depois que ele fez essa opção, se precisar retificar, após 30 de abril ele não pode mudar o tipo de declaração. Entendi. Então ele tem que cuidar quando ele vai fazer essa opção. Entendi. Mas também as duas são corretas, As duas são corretas. O importante é ele preencher toda a declaração com os dependentes, com as despesas que ele tiver de plano de saúde, despesa de educação, previdência privada, todas as despesas que são dedutíveis hoje no imposto de renda. Perfeito. A gente tem aqui a participação da Fátima, aqui de Chapecó. Ela está nos questionando sobre o microempreendedor individual. Tem que declarar 100%? Como é isso? O microempreendedor individual, ele vai ter que ver qual foi o faturamento da empresa dele. A partir do momento do faturamento da empresa dele, hoje ele calcula um percentual presumido que seria o rendimento tributável. Então ele tem que fazer um cálculo ali, procurar o contador que... Normalmente ele não é obrigado à contabilidade, mas ele tem que, todos eles precisam procurar um contador para abrir ali o seu MEI, para orientar. Sim. Então ele vai passar para o contador ali a sua receita que ele teve durante o ano da pessoa jurídica, e o contador vai fazer o cálculo ali de quanto que é o rendimento dele da pessoa física, para ver se ele precisa ou não. Se esse rendimento dele deu mais do que 28.500, ele vai ter que declarar. Tá. Mas é importante o MEI, é importante procurar um profissional, porque ele vai ter que ver primeiro da pessoa jurídica, para depois ele ver se vai precisar da pessoa física. Perfeito. Aqui tem uma outra pergunta. Se aplicar R$28 mil na poupança, tem que declarar? Não, não é obrigatório, porque os rendimentos isentos da poupança você declara quando você receber um rendimento a partir de R$40 mil de rendimentos isentos. Tá. Não é o valor aplicado, mas e sim o rendimento. Muito bem. E aí a Mari tem uma pergunta parecida quanto à conta corrente. Quanto posso movimentar por ano? E daí tem que declarar ou não? Como é que é com a conta corrente? A tua conta corrente normalmente ela tem que ser movimentada de acordo com a tua renda. Se você declarou a mais, você não pode movimentar. Se você declarou além daquilo que você recebeu, você tem que informar essa fonte na declaração. Por exemplo, eu trabalho como um profissional numa empresa, mas eu tenho um serviço extra numa pessoa física. Eu trabalho como, por exemplo, uma enfermeira. Ela trabalha no hospital, é funcionária, e ela também faz um trabalho extra de cuidador de idoso. Sim, e hoje em dia acontece muito. Acontece muito. Então, ela tem que pegar essa informação também da declaração física que ela recebeu, também ela tem que informar ali
ali no seu declaração de imposto de renda. Já mensalmente, por ela receber de pessoa física, ela precisa fazer o carnê-leão. Talvez até ela tenha que pagar mensalmente. Então, esse valor que ela recebeu da pessoa física, ela junta com a da pessoa jurídica e informa na declaração, para que o valor que esteja na declaração de imposto de renda dela feche com o valor que está movimentando na conta bancária. A não ser que movimentou na conta bancária alguma compra ou venda de bens, mas também daí ela vai ter que declarar lá a compra ou a venda do bem para provar a origem do dinheiro que foi na conta corrente. Ah, muito bem. E se ela receber direto da pessoa, não pelo banco, tem que declarar também? Tem que declarar também. Tá. Não é só por não é só por causa do banco, né? Todo o rendimento você deve declarar. Entendido. Bom, a gente tem várias perguntas aqui ainda para a gente tirar.